Revista CBN. Ciência e Vida. Neurodiversidade, alta sensibilidade, necessidade de natureza. Hoje a gente faz aqui uma cartilha para entender diversas neurodiversidades que vêm se mostrando na nossa população. Superdotação, TDAH, autismo, a gente vai entender um pouquinho a dinâmica dessas questões que acontecem e aí também entender quais são, entre aspas, né, os remédios para isso, né? Será que é só remédio medicamentoso? Será que é natureza? Como lidar com a supersensibilidade que vem acompanhando geralmente essas neurodiversidades? Para falar a respeito desse assunto, eu converso com a psiquiatra Thaisa Pandolfi. Ela é médica com pós-graduação em psiquiatria clínica e é especializada em TDAH, autismo e superdotação em mulheres. Doutora Thaisa, boa tarde. Boa tarde, Petra, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre esse tema tão importante e cada vez mais presente na nossa sociedade, né? A neurodivergência. E o próprio diagnóstico tardio, e a sua relação com a sensibilidade, a superdotação e até mesmo essa sensibilidade mais aflorada, né? E eu quero trazer esse olhar mais abrangente para esse tema, considerando não apenas as características clínicas em si, mas também a experiência subjetiva das pessoas que passam por todo esse processo. Justamente por isso que eu fiz questão de te convidar, venho acompanhando o seu trabalho há algum tempo e achei muito bonita a sua abordagem em relação, assim como outros especialistas, né, também com essa mesma linha vem tratando com muita sensibilidade essa questão da neurodivergência. Então, antes de mais nada, doutora Thaisa, eu queria entender, assim, em linhas gerais, né, o que é o TDAH, inclusive, olha que interessante, há 17 anos, não, mais, eu tô na CBN, muito mais, há 20 anos, eu tô na CBN já há 18, vou fazer 19. Então, há 20, 21 anos, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Jornalismo, foi um documentário de rádio sobre questão de TDAH e depressão em crianças. Então, olha só, há 20 anos atrás. E hoje, a gente está aqui 20 anos depois, falando desse assunto e entendendo como é importante essa abordagem que você vai trazer para a gente hoje aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o TDAH? Depois a gente fala na sequência do autismo. E depois da superdotação, o foco você tem muito em mulheres, né? Mas aí a gente pode falar um pouquinho de maneira geral também. Vamos começar com o TDAH? Ótimo. Então, assim, antes de falar do TDAH, eu quero falar sobre a neurodivergência. O que é a neurodivergência? É um conceito que se refere a um cérebro que funciona de uma maneira diferente do padrão considerado neurotípico, onde o que é considerado comum é visto ali como um padrão neurotípico. Então, isso inclui algumas condições, como o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, as altas habilidades e superdotação, os transtornos, por exemplo, de aprendizagem, a dislexia, a descalculia. Então, todos esses vistos como transtornos, eles são uma neurodivergência. Lembrando que as altas habilidades e superdotação não é uma patologia, não é um transtorno, não existe um CID, né, um Código Internacional da Doença, mas é um funcionamento diferenciado como um todo. E que Corpo pode e mente. trazer muito prejuízo, vamos dizer assim, se a pessoa não sabe, porque tem também, acompanha essa questão da alta sensibilidade, né, doutora, geralmente? Sim, eu falo que a alta sensibilidade, as ditas ali pessoas altamente sensíveis, é como se fosse um plano de fundo da neurodivergência. A maioria deles tem essa alta sensibilidade, porque também é um funcionamento diferenciado. É um corpo e mente hipersensível e hiperexcitável. Então, eu observo muito no meu trabalho que muitas mulheres, e no geral, né, chegam até mim com um histórico de dificuldades que foram mascaradas ao longo da vida, além de históricos arrastados de tratamento de depressão, ansiedade, pânico, sem melhora aparente em uso de medicação contínua. Elas vão se adaptando muitas vezes à custa de uma exaustão mental, por não ter tido esse acesso a um diagnóstico assertivo na infância. Então, a sociedade, ela ainda enxerga a neurodivergência a partir de um modelo masculino de apresentação.
que vai contribuindo para que essas mulheres sejam negligenciadas ali em um diagnóstico. O que que é esse modelo masculino, doutora? É importante a gente explicar, até para que o ouvinte entenda, né? E saiba fazer também o seu caminho, a sua trajetória, caso se identifique. Uhum. Porque os próprios critérios diagnósticos, como nos meninos e homens, é muito mais óbvio ali, é muito mais aparente as características, a gente acaba identificando ainda na fase da infância. Porque são alguns comportamentos estereotipados, movimentos repetitivos, mais visíveis. Um exemplo. Já as meninas e mulheres, elas camuflam mais. Então, os próprios critérios de diagnóstico do DSM-5, que é o diagnóstico ali da psiquiatria, dos transtornos psiquiátricos, tem esse padrão. Estudos mais em meninos do que em meninas, né? Então, ainda de forma precoce. Já as meninas, a apresentação dessas características é diferenciada, além delas terem uma capacidade de mascarar, de fazer o masking no decorrer da vida. Então, elas pagam um preço por isso. E muitas vezes acabam tendo diagnósticos ali que são uma ponta de um iceberg, sendo que a condição de base não é vista. Fala um pouquinho, então, antes da gente entrar, quero já que você continue falando um pouquinho quais são as características. Falando, então, dessa questão de altas habilidades, né? Que olha só, muitas vezes nesse mascarar, a menina tem a alta habilidade, mas mascara, você não consegue entender, ela começa a sofrer e entrar num processo oposto ao que é do seu talento, da sua habilidade e da sua sensibilidade. Me explica um pouquinho como que é esse diagnóstico, o que que se apresenta? Uhum. Porque, assim, falando da tríade na neurodivergência, né? Quais são as características expressivas na infância até a fase adulta? Geralmente, na infância, né, nessa tríade TDAH, autismo e superdotação, ela vai se manifestar de maneira bem complexa e interligada, tanto na fase da infância quanto na fase adulta. Por isso que eu falo que essas condições elas nunca estão sozinhas. Sobreposições de características, existem sobreposições de genes, tanto que eu trabalho nessa tríade. Então, essa tríade na infância, o TDAH, por exemplo, existe uma hiperatividade, uma impulsividade, que é o quê? Uma inquietação constante, dificuldade de permanecer sentado, fala excessiva, acelerada. Esse é um padrão muito clássico em meninos. Já nas meninas, elas têm mais uma hiperatividade mental. Não necessariamente você vai ver essa menina correndo para lá e para cá, né? Mas os pensamentos mais acelerados, tem uma desatenção seletiva, tem interesse intensos apenas no que gosta, mas dificuldade em sustentar a atenção em atividades muito monótonas. No TDAH, a dificuldade de seguir regras e rotinas, esquecendo, por exemplo, de fazer tarefas específicas, se perde no meio das atividades, a impulsividade emocional, aquela reação emocional mais exagerada, frustrações intensas, baixa tolerância à espera, muitas vezes, uma dificuldade em iniciar e concluir atividades. E isso, a pessoa começa a fazer muitas coisas e não termina. Então, isso que eu falei de uma forma geral do TDAH. Já o autismo, olhando para um autismo nível 1 de suporte na infância, tem algumas dificuldades de interação social, não entende muitas vezes uma nuance social, prefere brincar mais sozinho, interage melhor com adultos do que com criança. Muitas vezes é uma comunicação literal, interage melhor com adultos do que com criança. Muitas vezes é uma comunicação literal, dificuldade de entender piadas, sarcasmo ou até metáforas. É maravilhoso, né? Se a gente olha assim, quando você. É claro que a vida ali para os pais é talvez muito desafiadora, a gente vai falar disso no primeiro momento, mas é tão mágico ao mesmo tempo, né, doutora? Quando você tem esse olhar integrado para essa criança, para esse ser, que coisa. Uhum. E além disso, aqui eu estou falando de um autismo isolado. Sim. Mas quando existe, por exemplo, um autismo com as altas habilidades de superdotação, é muito mais desafiador. Porque pode existir, sim, um déficit ali numa comunicação, mas essa criança ela pode falar muito. Porque falar muito não significa, de fato, que ela vai estar se comunicando. Uhum. Então, tem essa diferença. Os interesses intensos e específicos, apego por temas que são não tão comuns ali na infância, e as rotinas rígidas,
e resistência, muitas vezes, a mudanças. Então, ansiedade, quando tem quebra de rotina, isso gera uma confusão, né, numa estruturação, a expressão emocional mais fria ou excessivamente emotiva, nos extremos, né, muitas vezes. Então, a gente precisa olhar. Já a superdotação na infância, tirando ali aquele padrão que a gente começa a observar de um destaque, né, acadêmico, intelectual, existem outras características que a gente precisa avaliar, que é alto nível de curiosidade, aquela criança que faz muitas perguntas complexas, busca aprender além do que é ensinado, um aprendizado mais acelerado, onde ela capta informações rapidamente e faz assimilações, aprende a ler, né, mais cedo, tem interesses por assuntos acima da idade, habilidade em resolver problemas, a sensibilidade emocional também muito intensa, então sente emoções de forma muito profunda, pode chorar, se irritar com facilidade, um forte senso de justiça, aquela questiona regras, né, se revolta com injustiças, questiona a autoridade, né, por que isso tem que ser desse jeito, as próprias habilidades, muitas vezes excepcionais, na área da música, da escrita, da arte, tem também, né, da matemática, e a falta de paciência com atividades repetitivas ou superficiais. Vai se entediar muito fácil, o que pode parecer preguiça, mas precisam de tarefas que a desafiam, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha isso para a questão escolar, se essa criança não se sente desafiada ali, entra num tédio recorrente que é muito desafiador, né? Seguir ali em aqueles estudos específicos. E já na fase adulta, existem outras características, porque a gente vai se moldando no decorrer da vida, até por questões de sobrevivência, né? Então, o TDAH, dificuldade de gerenciar o tempo, impulsividade nas relações e nas finanças, desorganização crônica, oscilação entre hiperfoco e distração, dificuldade de iniciar e concluir projetos, esquecimentos constantes, isso é mais característicos assim na fase adulta. Já o autismo, aqui nós temos tanto o perfil geral, como também um perfil feminino. Então, dificuldades nas interações sociais, pode parecer mais distante, introspectivo, ou pouco engajado emocionalmente em conversas superficiais. A própria camuflagem social muito intensa. Por exemplo, eles podem acabar interagindo, estar em locais com muito movimentos, mas depois eles precisam de um tempo sem contato social nenhum para se recarregar. E quem é altamente sensível também tem essa necessidade de um tempo para se blindar sensorialmente, né? Aqui no autismo, a preferência por rotinas, a sensibilidade sensorial elevada, comunicação muito direta e objetiva. Então, muitas vezes é visto ali como grosso, né? A pessoa grossa, a pessoa direta, né? Uma fadiga social e emocional também presente. E a superdotação na fase adulta tem algumas características que muitas vezes acabam não sendo vistas, que é esse alto nível de autocobrança, autocrítica, perfeccionismo exagerado, dificuldade de se sentir pertencente a um grupo. Então, a pessoa se sente deslocada, como se estivesse fora da sintonia com os outros, ou tudo que é muito superficial, ela tem uma sensação de que está perdendo tempo naquelas interações. Existe uma curiosidade saciável, uma fome por aprendizado. Então, aquela pessoa que desenvolve ali 4, 5 assuntos, né, múltiplos interesses, e ela consegue fazer uma correlação entre os assuntos, que para outra pessoa parece que não tem nada a ver, né? A dificuldade em manter a atenção em tarefas que não são desafiadoras, forte necessidade de propósito e significado. Então, muitas pessoas que têm alta habilidade, superdotação, podem entrar em crises existenciais, porque entra ali tanto na busca profissional, que traga ali alguma realização pessoal, podem ter essas crises de depressão existencial frequente, né, do que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo, né, de tudo isso que eu estou fazendo. Então, são características bem peculiares. Eu falo que a gente precisa fazer essa avaliação de características psicoemocionais sociais, né, dentro da tríade,
para sair somente daqueles critérios diagnósticos engessados, né? Então a gente olha para esse ser como um todo. Porque é isso, quando vem o diagnóstico, ponto. Diagnóstico, tratamento. E não o diagnóstico para entender como aquela questão opera naquela pessoa, né? Porque ela pode ser um verdadeiro talento de acordo com a maneira como a gente, como pai e mãe, consegue encaminhar, a pessoa pessoalmente consegue encaminhar, professores e professoras. Inclusive tem o nosso querido ouvinte aqui, o Renato, ele falou: como posso fazer para ter uma melhor proximidade com meus alunos portadores do transtorno do espectro autista? Acho que vale essa questão para a gente começar a abordar. A gente vai continuar conversando depois do Repórter CBN, mas vamos começar por aí, Thaísa. Como que a gente pode começar a mudar, em vez de entender isso como um rótulo? Eu vejo muitas vezes, né? A criança é muito agitada. Aí quando vem o rótulo, o pai fica até tranquilo, né? Mas, cara, tem que cultivar esse campo, né? Porque isso pode ser, inclusive, virar uma alta habilidade, né? Como é que é isso, doutora? Sim, eu costumo muito dizer que a identificação diagnóstica, ela não é para trazer um rótulo ou para limitar a pessoa, colocar ali numa caixinha, né? Porque nós não somos o nosso diagnóstico. O diagnóstico, ele é para termos um direcionamento. É para a gente adaptar o que precisa ser adaptado. É para a pessoa ali entender que aquelas características faz parte de um funcionamento diferenciado que ela tem. Não é um funcionamento diferenciado melhor ou pior, mas é diferente. Então, muitas vezes, pequenas adaptações e trazer uma compreensão nesse funcionamento faz muita diferença. Um exemplo, né, que você trouxe sobre os alunos, né? Ter a proximidade com os alunos autistas requer uma abordagem baseada, primeiro, na compreensão, na paciência, no respeito às particularidades sensoriais e emocionais e uma comunicação mais clara e previsível. Porque, diante da neurodivergência, a gente pode ir sempre além do básico e focar em estratégias eficazes ali, muitas vezes personalizadas, para promover esse vínculo genuíno, muitas vezes. Porque muitas pessoas pensam que a neurodivergência é uma limitação, mas não. Parem com isso, né? Porque muitas vezes eu escuto muito isso de vários autistas, de vários neurodivergentes, que as pessoas próximas muitas vezes não acreditam na capacidade que eles têm, né? Mas quando a gente adapta isso de uma maneira que ela possa florescer, ela pode chegar numa potência dela, a gente estrutura o caminho, né? Então, primeiro, estabelecer um ambiente seguro e previsível, né? Muitos autistas, eles tendem a ter esse nível mais elevado de hipersensibilidade emocional e sensorial. Então, rotinas claras ali na escola, evitar muitos estímulos excessivos, ter tempo para processamento, né, do que está sendo pedido, usar um tom de voz mais estável e acolhedor, porque imagina, acaba sendo hiperreativo. Se você chega com um tom de voz agressivo, vai responder de forma agressiva também. É como se eles fossem um espelho daquilo que chega, né? Então, isso acontece muito, né? Então, existem vários pontos e tópicos que podem ser adaptados, né, para essa aproximação. Maravilhosa. Bom, eu tô começando a receber várias mensagens aqui. Fantástica essa entrevista com essa abordagem sobre as neurodivergências. Aqui, várias pessoas, inclusive, se identificando. Isso é importante para a gente saber mais sobre o assunto, para a gente entender mais de que essas neurodivergências, né, elas acontecem, as pessoas funcionam de maneira diferente. E esses rótulos não podem servir para diminuir, para ser rótulo para diminuir a capacidade da pessoa, não. É um passo além para o florescer, como traz aqui a doutora Thaísa Pandolfi, que vai continuar comigo, porque na sequência a gente vai continuar falando isso. Inclusive, se você aí tem alguma dúvida, quer mandar alguma pergunta aqui para mim, manda pelo WhatsApp, que para mim é mais fácil aqui repassar para a doutora ao longo da nossa conversa. É o 11 999 11 9981. Mas na sequência eu quero falar muito, pegar nesse ponto da supersensibilidade, da hipersensibilidade, e também duas características que eu sei que a doutora Thaísa fala muito e aborda, e gosto muito dessa abordagem, que é a necessidade de natureza
e também a necessidade de filosofia, transcendente, espiritualidade que muitas dessas crianças e adultos com a questão da neurodiversidade precisam. E a gente vai falar sobre isso na sequência do Repórter CBN. Eu estou conversando aqui no Revista com a psiquiatra Thaisa Pandolfi. Neurodivergência, alta sensibilidade, superdotação. Eu estou sendo bombardeada por mensagens dos nossos ouvintes depois da primeira parte dessa nossa conversa bastante interessante com a psiquiatra Thaisa Pandolfi. Ela é médica com pós-graduação em psiquiatria clínica, especializada em TDAH, autismo e superdotação em mulheres. Eu não sei nem por onde começar, doutora Thaisa, para a gente responder as perguntas dos nossos ouvintes, mas eu vou fazer assim. Eu vou receber as mensagens dos ouvintes que estão me mandando aqui, questões para eu encaminhar para você. Podem continuar mandando. E das duas, uma. Ou eu vou encaminhar todas para a doutora, ou a gente vai fazer uma segunda rodada. Eu vou convidá-la de novo para a gente responder ouvintes, tá? Podem continuar mandando mensagem aqui para ela. Eu estou no nosso WhatsApp da CBN 11 99911 9981. Doutora Thaisa, antes do intervalo do Repórter CBN, eu deixava aqui, levantava a bola para você, para me falar. Por que as pessoas com neurodivergência, né, de maneira geral, aí você me explica, eu vou falar de maneira geral aqui, tendem a precisar muito de natureza ou tem uma conexão com a espiritualidade? Isso é visível? Você consegue ver isso em consultório? Sim, totalmente, né? Quando a gente fala primeiro na natureza, nesses ambientes mais calmos, a gente precisa olhar sobre o impacto das mudanças e no estilo de vida e no ambiente dentro da neurodivergência. Então, um ponto muito interessante que tem sido cada vez mais debatido é a relação entre as mudanças ambientais e o aumento da prevalência da neurodivergência. Então, será que a gente está identificando melhor, né? Ou realmente existem mais casos? Por que a gente tem que olhar para isso? Porque a gente sabe que a sociedade moderna tem acelerado processos de desenvolvimento, expostos as pessoas a níveis crescentes de estresse, reduzindo a conexão com a própria natureza, o que é mais calmo, sutil. Então, existe uma hipótese, né, neurocientífica que sugere que fatores ali ambientais, como exposição a substâncias químicas, poluição, alimentação ultraprocessada e a hiperestimulação digital pode contribuir para um aumento de sintomas neurodivergentes, mas não é uma causa única, porque a neurodivergência em si são fatores né? Então, o ambiente ele gera um impacto, sim, mas tem questões genéticas, né, hereditárias e outros pontos. Mas a gente precisa olhar para o ambiente. Além disso, existe uma linha de pensamento que considera que nós estamos em um momento de transição. Transição evolutiva, transição de percepções, no qual a sensibilidade extrema ela pode ser uma adaptação, muitas vezes necessária para os novos tempos. Então, aqui, a alta sensibilidade, ela é um traço presente em muitas pessoas neurodivergentes, como a gente já conversou aqui. E pode, né, ser um tanto desafiador, quanto uma grande potência todas essas mudanças. E qual que é a necessidade dessa conexão com a natureza para os neurodivergentes e as pessoas ali altamente sensíveis? A natureza, ela tem um impacto profundo numa regulação emocional e sensorial. Tem alguns estudos que mostram que a exposição a ambientes naturais, com essa luz branca nula, tudo isso reduz a hiperatividade, melhora a concentração, diminui sintomas de ansiedade, depressão. No caso de autistas, por exemplo, a conexão com a natureza pode ser uma forma poderosa de autorregulação, já que os elementos naturais, como o som das árvores, as texturas ali da areia, o contato com a água, oferece estímulos sensoriais que são mais perceptíveis e confortáveis do que um ambiente totalmente urbano e caótico. Já, por exemplo, para o TDAH, eles também se beneficiam imensamente dessa imersão em ambientes mais naturais, que é o desacelerar, pois existe uma melhora significativa da atenção sustentada, a própria impulsividade quando existe esse contato com espaços com ar livre. Os superdotados e as pessoas altamente sensíveis, a natureza pode funcionar como um espaço de contemplação, integração do ser, aliviando essa sobrecarga cognitiva, emocional que muitas pessoas
experienciam, né? E eu falo que a troca vital com outros seres vivos, né? Seja animais, seja ali as plantas, né? Esse ambiente mais aberto, faz esse resgate mesmo da vitalidade dos outros seres, né? Então, quando a pessoa tem também uma habilidade, uma inteligência naturalista, por exemplo, isso faz total diferença. Não é simplesmente, eu gosto de montanha, eu gosto de praia. Aqui eu falo que é uma necessidade fisiológica. Quando a pessoa está afastada, né, da natureza, desse contato, né, mais com a natureza, é como se ela se sentisse um vazio. Aquela pessoa que fala, eu preciso colocar o pé no mar, eu preciso abraçar a árvore, né? Eu preciso estar nessa troca. Porque realmente é muito mais profundo, né? Não é simplesmente um gostar. E a espiritualidade também, né? Vai nesse caminho. Você Sim, falou da inteligência naturalista, porque tem também uma inteligência espiritual, né? É essa conexão existencial. Por quê? Como existe uma ampliação nas percepções, na parte sensorial, como que isso se conecta com a espiritualidade? A espiritualidade, eu acho muito interessante que muitos pacientes trazem isso. Não é aquela espiritualidade de eu estar conectado com alguma instituição religiosa. Religiosa, não é a religiosidade. Não, é totalmente diferente, porque a pessoa ela pode ser religiosa e ser espiritualista, mas não necessariamente a pessoa espiritualista ela é religiosa. São aquelas pessoas que Muitas nem gostam, né, de igreja, essas coisas nem gostam. Muitas porque nem. existe Regra. todas as regras específicas, todo aquele olhar com viés, né? Muitas vezes que eles observam que existe uma incoerência muitas vezes do que é dito, ou se não eles vão bebendo ali de várias fontes em relação a se aprofundar mesmo no intelectual e vão tirando suas próprias conclusões sobre a existência. E aí a espiritualidade ela entra nesse lugar mais amplo, mais universalista, né? Porque muitos se conectam com o espiritual através da contemplação de um pôr do sol, né? De uma contemplação ali, de uma imagem muito bonita, desse respirar o ar profundo, né? Então, as práticas espirituais induzem estados de relaxamento, que é tudo que um neurodivergente precisa. Então, meditação, contemplação, práticas de conexão espiritual, isso vai ativando um sistema parasimpático, vai reduzindo o estresse e vai aumentando uma clareza mental. E a própria inteligência espiritual que vai sendo retroalimentada, né? Aumentando a potência da pessoa, aí já falando do ponto de vista até, sei lá, Isso espiritual, porque, por cognitivo. exemplo, os estados alterados de consciência andam muito junto e ajuda a modular estímulos. Então, para neurodivergentes que lidam com essa hiperconectividade neuronal, como muitos autistas, muitos superdotados, os estados meditativos ou espirituais podem funcionar como um ajuste fino da percepção, permitindo assim uma melhor organização interna dos seus estímulos. Porque você não citou, né, no início, mas eu fiz a formação também em medicina antroposófica. A formação de medicina antroposófica, ela é complementar à formação médica, né, tradicional, e ela traz um olhar para essa quadrimembração do ser humano. Aquele ser humano que é visto como o corpo físico, o ser humano que é visto com o corpo etérico, que é a vitalidade, um corpo anímico, que é a nossa alma, que os animais também têm, e a organização do eu, que é a consciência. Então, dentro, né, dessa quadrimembração, quando a gente fala da natureza, dessa parte mais sutil, é a conexão com o anímico e com a consciência. A própria expressão através da arte, a pintura, o canto, a dança, isso é uma forma da gente expressar o que a nossa alma tem, né? Então, isso é bem interessante porque a neurodivergência em si, por conta dessa estruturação cerebral mesmo, e as percepções mais ampliadas, ela capta muitas vezes, né? O neurodivergente capta ali no sutil. Aquela pessoa que se sente mal em certos ambientes,
que Tem sente essa alguma. sensibilidade maior, tem uma decodificação maior dessa do que sente, né, doutora Thaís? Incrível. E quantas famílias agora, quantas pessoas estão ouvindo e de certa maneira se identificando, nem talvez até não com a questão assim, superdotação ou autismo ou TDAH, mas essa supersensibilidade, isso também é uma característica que precisa ser olhada com muito cuidado, né, doutora? Isso, porque não necessariamente se a pessoa é altamente sensível, ela tem TDAH, ou ela tem autismo, ou ela é superdotada. Existe um momento em que essas condições elas se entrelaçam, mas a pessoa pode ser altamente sensível e não necessariamente ter um transtorno associado. Mas os PAS, né, que são as pessoas altamente sensíveis, essa sensibilidade está presente em mais de 100 espécies. E também nos seres humanos. Então, existe em torno de 15 a 20% da população geral que tem essa estruturação, né, cerebral diferenciada. Existem estudos, né, neurocientíficos que comprovam e mostram isso. Então, não é somente uma sensibilidade ao cheiro, ao toque, à audição. Nós temos mais de 33 sentidos. É muito sentido. Tá com a doutora DRA. DRA, isso. DRA Thaísa Pandolfi. DRA doutora, né? De doutora. DRA Thaísa Pandolfi, tá bom? Eu vou repetir aqui no final da entrevista também. Meu, tem muita. Tô chocada aqui. Vamos lá. Eu vou fazer pergunta para você. Eu vou deixar minhas perguntas de lado e vou fazer perguntas aqui para a doutora. A Lúcia, ela fala: Petri, eu sou Lúcia, psicanalista. Preciso perguntar se a criança superdotada precisa saber do seu grau de inteligência. Como devo lidar com meu neto que não aceita ser diferente? Primeiro a gente precisa saber a idade, né? Porque assim, dependendo, o que acontece? Muitos superdotados, eles têm uma assincronia no desenvolvimento. Existe a idade cronológica, existe a idade intelectual, que geralmente está mais acima, e existe a idade emocional, que está abaixo. Então, nessa assincronia, ele pode ter um entendimento intelectual, né, mais acima. Incrível. Mas a compreensão emocional do que ser diferente vai gerar de impacto, tudo isso a gente precisa acolher. Então, como que a gente tem, né, que construir isso? Porque a pessoa não entende que existe lado positivo e negativo dessa complexidade. Não consegue ter essa abstração ainda, né? Muito para ele. É muito, e as crianças, né, até o adulto, mas se a gente pudesse resumir assim, o que seria a superdotação, é a intensidade, sensibilidade e complexidade. Então, quais que seriam as vantagens de uma criança saber o seu grau de inteligência? Se bem conduzida, a compreensão desse potencial intelectual, ela pode ser positivo e até essencial para o desenvolvimento saudável da criança. Então, a gente precisa, primeiro, trazer uma fala mais acessível, de validação, mas também um autoconhecimento. Porque crianças superdotadas, elas frequentemente percebem que elas pensam diferente das outras crianças. Claro. E isso pode gerar que um sentimento elas são de diferentes inadequação. mesmo, né? Do funcionamento ali normal, entre aspas. Então, quando ela sabe que existe uma condição, isso vai validar a sua forma de pensar. A gente precisa melhorar a autoestima, melhorar a motivação. Então, se essa informação for bem trabalhada, isso vai fortalecer a autoestima, né? E entender que a sua forma de aprender e sentir pode ser uma coisa positiva, porque quando é criança, eles estão muito nos extremos da intensidade. Então, a gente precisa acolher, né? Sem julgamento ou sem pontuar que é tudo demais, porque dependendo de certas falas que a gente traz, a gente gera uma invalidação para o que aquela criança está sentindo. E olha aqui, e é tão legal essa pergunta da ouvinte, porque a gente não tem letramento
em valorizar as potências das pessoas, aquelas que não são óbvias. A gente já espera que todo mundo se enquadre, e aí quando o filho, filha, neto ou neto, isso é geral, tá? Não tô falando só da ouvinte, a gente não sabe valorizar o que é bom no cara, né, na menina, sem estar dentro da caixa. É muito importante a gente falar disso. Olha aqui, essa também é muito importante, a nossa querida ouvinte Júlia. Ela fala, e eu sei que você fala disso também, doutora. Ela fala assim, sobre neurodivergência, uma vez tendo diagnóstico, por exemplo, altas habilidades, supersensibilidade, na fase adulta e idosa, o que pode ser feito? Ela, no caso, toma medicação para ansiedade para dormir. Ela falou, eu gostaria tanto de não precisar disso. Que dilema, né, doutora? O que acontece? Quando chega, muitas vezes, isso é muito clássico, né? Os adultos e os idosos, eles acabam recebendo uma identificação tardia porque as crianças estão vindo, né, de uma maneira muito mais clara com a sua sensibilidade, 100% conectados na espiritualidade e as intensidades também. Então, como a gente não sabe lidar, a gente busca ali, né, para o neto, para o filho, enfim, e aí vem uma identificação na linguagem da medicina tradicional, uma neurodivergência. Mas a gente olha, mas essas características que ele tem, eu tinha na infância, né? E aí começa a se perceber, será que eu tenho isso também, né? E aí o próprio profissional acaba orientando e explicando sobre. Mas a nossa geração, acabou passando por uma jornada invisível e solitária diante dessas características. Mas os nossos filhos e netos não, né? Então, quando chega essa identificação ali na fase adulta para o idoso, o que a gente precisa avaliar? Se for uma pessoa superdotada, né, até com a alta sensibilidade e mulher ainda, existe um ponto bem peculiar que é a menopausa. Na menopausa, como tem as alterações ali hormonais, a mulher, ela pode entrar muitas vezes no quadro depressivo, na insônia, porque, imagina, a vida inteira ela contou com aquele intelecto, né, de dar conta das coisas, da informação, de ter esse pensamento mais ágil. Quando vem a menopausa, isso gera quase uma névoa, né, nos pensamentos. Então, isso pode gerar alguma alteração. A própria insônia, ela muitas vezes é secundária a um quadro de ansiedade, e por essa hiperatividade mental, muitas vezes, é aquela pessoa que não desliga. Então, o que a gente tem que ver em relação à medicação? A medicação, ela não é uma vilã, mas ela precisa ser usada de forma adequada. Por quê? Entendendo a indicação da medicação e o nível de sofrimento que essa pessoa está, a gente faz um plano terapêutico, seja com começo, meio e fim, ou olhar de uma forma mais abrangente. Porque até as pessoas altamente sensíveis, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer uso de medicação alopática, porque elas sentem muito o efeito colateral. Porque a metabolização da medicação é totalmente diferente para quem é altamente sensível, gente. ou tem Incrível. as altas habilidades de superdotação. Doutora, Então, termina. oferecer estratégias, porque é algo multi. Você vai ter que voltar. Você vai ter que. Eu já desisti. Aqui, eu já joguei o paninho. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Última, rapidinha. Estão me perguntando o nome dela. Doutora Thaísa, Tha. Thaíssa. Thaísa Pandolfi. Doutora Thaísa Pandolfi. Aí você vai lá no Instagram e acha. E aí, por favor, pergunte para a Patrícia, nossa ouvinte de Recife. Ela fala, tem algum livro que você indica para as pessoas leigas, é claro, que há alguma forma de ajuda para as pessoas que não têm acesso a tratamento até diagnóstico? Tem alguma literatura que a gente possa deixar de dica, doutora? Então, em relação à paz, às pessoas altamente sensíveis, existe um livro da Elaine Aron, que ela é psicóloga, que ela fala sobre as pessoas altamente sensíveis. Então, se chama mesmo Paz, né? Pessoas altamente sensíveis, da Elaine Aron. Esse livro, ela explica muito desse funcionamento, né? E explica muito desse funcionamento,
né? E olhando agora para o autismo em si, tem um livro chamado O Cérebro Autista, que é uma explicação clara sobre como funciona o cérebro de pessoas neurodivergentes, incluindo autistas e superdotados, tá? Do Temple Grande, o cérebro autista. Existe também, por exemplo, um outro livro que a gente pode trazer, né, uma perspectiva assim, mas a maioria ou é em inglês, ou a gente só consegue ali um PDF, porque são mais literaturas americanas, né? Mas dentro da neurodivergência em si, da tríade, a gente não consegue encontrar a literatura, né? Livros específicos, tá? Doutora, que assunto desejado, que assunto que ainda tem uma névoa sobre ele, né? A questão do diagnóstico, a questão de olhar suas potencialidades. Enfim, os ouvintes que a gente conseguiu responder estão extremamente gratos aqui. Eu já deixei, inclusive, nos meus stories no Instagram, já tá lá o contato da doutora, porque eu fiz ali uma fala do que ia ter no programa de hoje. Eu marquei a doutora Thaísa, para quem não tá achando, vai lá no Peter Chaves, está lá. Mas eu vou repetir aqui, a psiquiatra Thaísa Pandolfi, que conversou com a gente aqui. Ela é médica com pós-graduação em psiquiatria clínica, especializada em TDAH, autismo e superdotação em mulheres. E ela explicou aqui o porquê tem essa abordagem. Ela fala sobre tudo, mas tem uma especialização em mulheres. Lá no perfil dela tem muitas coisas maravilhosas nessa curadoria que o Revista CBN faz de personalidades, médicos, médicas, pensadores, enfim. A gente faz essa curadoria aqui do que é bacana a gente seguir nas redes sociais, porque o volume de informação é imenso, a gente pode se perder no mar de inutilidade. Horas e horas rolando a barra do feed, vendo besteira. Então a gente faz essa curadoria delicada para você. Eu fico muito feliz quando tem esse retorno. Então vocês podem ir lá continuar acompanhando a doutora. Eu já vou te deixar no ar aqui o convite para talvez assim, logo depois do carnaval, você voltar com a gente, fazer mais uma dose de falas e responder perguntas, tá bom, doutora? Te agradeço imensamente de coração essa conversa linda. Ótimo, eu volto sim, tá? A gente pode até selecionar as perguntas aí, ser só uma troca de perguntas ali e resposta, mas eu queria agradecer imensamente, tá? De poder estar contribuindo, né, com as informações, e se eu puder, né, ter ajudado pelo menos uma pessoa aí, né, nessa identificação, já é algo muito bacana. Muito bacana mesmo. Doutora Thaísa Pandolfi, hoje aqui no Revista CBN, psiquiatra, conversando com a gente sobre supersensibilidades.